Eu vou pedir neste momento que os pais fiquem brevemente de pé. Vamos orar por vocês. Então, bem numerosos. Santo Deus e Pai, graças te damos por esses pais aqui presentes, graças te damos porque nós temos um Pai Celestial que aguarda cada um de nós para chegar na sua presença. Senhor, nós colocamos estes pais que estão aqui nesta noite diante de Ti. Pedimos que Tu estendas as Tuas mãos de bênção sobre eles, dando-lhes sabedoria, abrindo os seus olhos para a Tua palavra, dando-lhes sabedoria em suas casas, em seus lares, com seus familiares, com seus filhos, que possam conhecer, Senhor, a Tua liderança, o Teu caminhar, que possam conhecer os segredos da Tua palavra sobre a verdadeira paternidade. Senhor, dê a paz em seus lares. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora eu gostaria que ficassem de pé visitantes de primeira vez. Temos visitantes de primeira vez aqui hoje. Alguns, aguarda só um momento que tem alguém chegando para você. Nós agradecemos a presença de vocês, que sejam muito abençoados no nosso meio, se sintam à vontade e que Deus possa lhes falar nesta noite. Então, mais um aqui, podem se assentar. Nós vamos estar vendo mais um vídeo abençoador de testemunho de igrejas que Deus está abençoando, como temos visto em alguns outros domingos. No coração da floresta amazônica, onde os rios desenham caminhos de vida e esperança, está a Igreja IDPB, localizada a aproximadamente 320 quilômetros da capital, no município de Itapiranga, uma cidade acolhedora com pouco mais de 11 mil habitantes. A igreja tem sido um farol de fé, amor e transformação para toda a região. A IDPB Itapiranga é uma igreja em células, construída sobre relacionamento, comunhão e cuidado com as pessoas. Atualmente conta com cerca de 600 membros e mais de 40 células ativas, espalhadas pela cidade e comunidades próximas. São células voltadas para crianças, jovens, casais e terceira idade, alcançando vidas em todas as fases da caminhada. A missão da igreja vai além dos limites do município. Com dedicação e amor, a IDPB trabalha continuamente na evangelização da comunidade e no alcance dos municípios ao redor, cumprindo seu chamado de transformar vidas através da fé, do serviço e da compaixão. Em meio à imensidão da Amazônia, Deus continua escrevendo história de esperança, e a Igreja IDPB Itapiranga faz parte dessa missão, levando a luz onde há necessidade, amor onde há dor e fé para uma nova geração.
São igrejas... Essa aqui é a nossa igreja, irmãos. Esse é o nosso trabalho. Itapiranga é uma cidade pequena, porém, nós, apesar do que mostramos, nós estagnamos, nós paramos no tempo. E nós encontramos no DNA uma nova direção, uma motivação para a gente continuar crescendo. Então nós estamos completamente empenhados, fechados mesmo com o projeto. Creio que nós vamos dar a volta por cima e estamos imensamente agradecidos à Igreja Central por estar nos dando o apoio. Eu creio que em nome de Jesus nós vamos avançar, vamos continuar crescendo. Quero agradecer. Essas são igrejas que nós ouvimos o testemunho delas na conferência em que fomos em Belo Horizonte em junho, né? Eu quero convidar agora o Isaac, que também vai nos trazer uma palavra do que Deus fez em sua vida. E vou aproveitar também para deixar avisado que na próxima quinta-feira temos uma reunião GD somente para os lares anfitriões, aqueles que são anfitriões das nossas células, tá? Então, não teremos o culto normal na quinta-feira, mas será um encontro de todos aqueles que são anfitriões para as nossas células. Quinta-feira, 7h30. Quer falar embaixo? Boa noite, irmãos, graça e paz. É um pequeno testemunho para dizer que Deus tem me sustentado, tem me guardado, tem protegido a minha vida e a vida da minha família. Há uns, acho que 2, foi no batismo do cunhado de Bruno, isso. Aí teve o testemunho da esposa, e teve um testemunho também de outro irmão, nessa noite. E eu vim para a igreja nesse dia, além da dor da perna aqui, porque do acidente, me apareceu uma dor no estômago totalmente anormal, que eu não aguentava ficar em pé. Chegava a me curvar de tanta dor. Fui parar em PA, mas não resolveu. E no domingo desse dia, minha esposa chegou e falou, Nath, chegou e falou assim, você vai à igreja? Eu falei, como é que eu vou, minha filha? Dor no estômago aqui que eu não estou aguentando, e dor nisso aqui eu não vou cultuar, eu vou murmurar. Aí ele estava se arrumando, aí eu falei, Senhor, eu vou para a tua casa te adorar. Vou para a casa te adorar, porque tem muito tempo que eu não vou à tua casa, não tenho ido adorar o Senhor na tua casa, devido ao meu problema, mas hoje eu estou indo. Pelo menos, Pai, neste momento, eu peço que o Senhor me dê uma paz para que eu possa cultuar o Senhor. E eu estava sentado ali, e a dor eu contorcia e tal. Aí teve um certo momento, eu senti uma dor muito forte, aguda, que eu me prendi ali, fiquei quietinho, Nádia foi lá, pegou um copo d'água, eu tomei a água, e a dor frequente. E foi pregado, né? Foi falado da cura, que o nosso Deus ainda cura, o nosso Deus ainda faz o milagre acontecer, não importa qual, mas Ele faz. Basta a gente crer, entregar a Ele, confiar nele, que Ele faz, porque Ele é poderoso. E nisso que acabou o culto, eu ia sair por aqui, cheio de dor. Falei, pai, para casa sim, bora. Aí quando estava aqui, o pastor, tudo bem, Isaac? Eu falei, não, pastor, não está bem. Só ora por mim. Só ora. O pastor orou por mim, me abraçou, orou por mim, e quando eu saí dali para lá, eu não estava sentindo mais dor. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Eu saí dali que eu fui conversar com os meninos, aí foram lanchar, e eu até agora estou aqui de boa.
Quero agradecer a Deus, aos irmãos que oraram por mim, que intercedem por mim, porque a luta é grande, mas a vitória vai vir em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos, com certeza, estão bem preocupados, estão pensando assim, agora Elizabeth vai para a palavra e nós vamos estar aqui até meia-noite. Vamos tentar ser breves, mas não vamos deixar de ter a palavras. Que tipos de relacionamentos você está desenvolvendo dentro do reino de Deus? Temos pensado muito este ano sobre conexões, é o tema do nosso ano. E cada mês um aspecto, este mês conexão na fé. Tem muito para falar sobre a fé, né? E no mundo de hoje se fala muito sobre conexões, conectados. Eu não sei quantas aberturas tem de programa na televisão que eles gostam de fazer umas linhas mostrando o mundo conectado. Tem um noticiário que eu gosto de ver, de Londres, que enquanto o programa está entrando, está mostrando linhas para cá, para lá e tal. E eu sei que são as ondas de TV e de notícias, né, chegando de um lugar para o mundo do outro. Então, hoje, se pensa muito em conexão e se pensa no mundo todo conectado. Você está sempre ouvindo isso, né? Sempre ouvindo isso. O mundo está todo conectado. E, de fato, hoje, né, eu, quando estava lá com meus 20 e poucos anos, eu passei 7 anos sem ver a minha mãe, a minha irmã e um dos meus irmãos, porque eu estava morando na Inglaterra. E, durante aqueles 7 anos, eu falei com minha mãe uma vez no telefonema. O resto do tempo era carta. Carta, né? Escrita, que acho que tem muitos jovens hoje que não sabem nem o que é escrever uma carta. E hoje em dia, quando eu quero falar com minha prima na Inglaterra, é WhatsApp. Qualquer hora, dentro de minutos ela está olhando. Quando a gente quer mesmo bater um papo, igual o outro dia, nós passamos mais ou menos 1 hora falando com o WhatsApp, nem custou nada. Hoje o mundo está muito conectado. Pensamos assim, mas há conexões boas e há conexões ruins. Há conexões boas, como essas que eu acabei de falar, né, que a gente viaja, a gente fala quando está chegando, a pessoa pode até nos monitorar. Eu tenho um irmão que gosta de monitorar os voos, né? A gente está voando de avião de A até B e ele está informando os outros na família. Ela agora está em cima de estado tal, né? Aí bota o print lá do mapa, né? Mostrando onde que está o aviãozinho e coisas assim. Isso aí já é mais inútil, mas tem o bom também e o útil, né, das conexões. Mas tem também as conexões ruins e a gente fica ouvindo cada vez mais sobre isso. A gente sabe que alguns, por causa da conexão, se perdem, porque se conectam com a pessoa errada. E em muitos países pelo mundo afora, inclusive o Brasil, está em discussão toda esta questão, né, de com que idade que você pode soltar o celular na mão de alguém, porque tem pessoas ruins que querem entrar por aquele caminho, e sabemos também que há pessoas que se suicidam, especialmente adolescentes, que se suicidam por causa dos maus contatos, as más conexões que são encontradas por pessoas ruins na internet. E todo cuidado é pouco. Vamos, se você estiver com sua Bíblia, eu acho que vamos ter aqui também, Filipenses 1, vamos ler do 3, e eu gostaria de ler até o 11, mas eu não vou pregar sobre todos estes versículos, podem ficar descansados.
Mas eu gosto de ler um bom pedaço da Bíblia. Se tiver alguém aí que não pegou a Bíblia esta semana, agora vai pegar um bom pedaço, vai ouvir um bom trecho. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, nós lemos, né, carta de Paulo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou sua boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que Deus nos abençoe a sua palavra nesta noite. Nesta ideia de conexão, vamos pensar hoje sobre relacionamentos que impulsionam. Relacionamentos que impulsionam produzem gratidão. Paulo estava preso, é engraçado que quando a igreja começou em Filipos, já começou com ele sendo jogado na prisão de Filipos. Vocês lembram a história, talvez? Paulo e Silas na prisão, estavam cantando hinos e orando, apesar das costas todas ensanguentadas, que eles foram açoitados. Eles estavam cantando hinos, orando, Deus manda um terremoto, e aí o carcereiro se converte. Aí, no dia seguinte, eles são soltos, quando é revelado que Paulo é um cidadão romano, e eles voltam à casa dos primeiros convertidos. É assim que começa a igreja em Filipos. Agora, também por pregar a Cristo, ele está preso, e ele está escrevendo para essas pessoas, em Filipos, os filipenses. E quase todas as cartas de Paulo, ele começa expressando gratidão. A gratidão abre caminhos, né? A gratidão a gente deve mostrar para que Deus possa trabalhar no nosso meio. Às vezes, a falta de gratidão estraga os nossos relacionamentos. E Paulo, então, ele começa agradecendo e dizendo que ele pensa neles com alegria. E a gratidão, ela atravessa as Escrituras, né? Nós vemos muito nos Salmos, por exemplo, né, para rendermos graças. Render graças é a linguagem bíblica de agradecer, gratidão. Deus inspira em nós um espírito de gratidão. Ele pede isso de nós. E nas cartas do Novo Testamento, Paulo fala, em 1 Tessalonicenses, né, que devemos orar sempre com ações de graças. Quando você ouvir essa expressão, ações de graça, lembre que é agradecendo, com espírito grato. E nessa carta mesmo de Filipenses, lá ele fala também que quando a gente estiver ansioso, para orar com oração e súplicas e ações de graças, os pedidos acompanhados de gratidão. Pensando sobre
estes versículos, este tema, né, que nosso pastor nos deu, eu estava pensando assim, às vezes eu oro por pessoas que eu quero ver chegar para Jesus, ou pessoas que chegaram para Jesus, mas eu quero que aprofundem a sua vida com Ele, e às vezes eu oro angustiada por aquela pessoa, angustiada assim, querendo muito ver aquilo. E eu, pensando nisso, preparando essa mensagem, pensei assim, eu acho que eu tenho que exercer mais a gratidão junto à angústia, né, de ver aquela pessoa progredir na sua fé. E exercer mais esse agradecer a Deus pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, relacionamentos que impulsionam, que nos levam para frente e que desenvolvem o reino de Deus, produzem gratidão. Relacionamentos que impulsionam, geram parceria na missão. E Paulo fala aqui de cooperação, que vocês têm dado no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Os filipenses eram pessoas generosas, não eram pessoas perfeitas. A própria carta, aqui, quando chega lá no capítulo 4, ele precisa dizer, eu gostaria que fulana se entendesse com fulana. Tinha umas pessoas lá se desentendendo com outras. Mas ele não fala nada disso no primeiro capítulo. Ele só dá graças por eles. Diz que quando ele ora, ele está dando graças por eles. E que eles estavam cooperando desde o início da obra. Ele vai falar no resto da carta de uma oferta que mandaram para ele e que eles faziam isso desde o início, entenderam que precisavam ofertar para a obra progredir. Nada no reino funciona com pessoas trabalhando sozinhas, né, no reino de Deus. Precisa ter uma união, precisa estar junto. O Novo Testamento fala muito sobre união, um só corpo, unidade, ter a mesma visão, ter o mesmo sentimento, concordar. Em algumas cartas de Paulo, ele diz, por favor, concordem uns com os outros. Nós precisamos da união. Você facilita essa união? Como que nós vamos ter união no reino de Deus e Deus trabalhando em nossa igreja? Para ter união, nós precisamos entender como o outro pensa. Se você não participa muito, se você não está numa célula, se você não está num ministério na igreja, se você só vem, assiste culto e vai embora, essa união não vai acontecer. Eu só posso cooperar com outra pessoa e fazer as coisas acontecer se eu conheço as outras pessoas com quem eu estou trabalhando. Eu não posso conhecer as pessoas, pode ter uma igreja muito abençoada, por exemplo, na Uberlândia, mas eu não estou lá. Eu não posso fazer parte da obra lá. Mas aqui, se essa é a sua igreja, se você está aqui, você deve se empenhar em conhecer as pessoas. Para isso, você tem que se envolver, o que está acontecendo, você tem que estar junto, você tem que estar no ministério. Hoje a gente teve um encontro muito gostoso do Ministério ACOM, essas pessoas com coletes, né, do ACOM. Nós tivemos um encontro muito gostoso. E nós podemos compartilhar, dividir, conversar como fazer isso melhor, onde que está falhando. E aí a gente teve um café da manhã gostoso, aí a gente bate um papo, a gente brinca, a gente ora. Então, juntos no ministério, nós estamos procurando caminhos de avançar e de ter união. Faça parte de alguma coisa na igreja em que você vai conhecer as pessoas e aí você vai poder praticar tudo isso que nós estamos falando. Relacionamentos que impulsionam. Mas você tem que ter o relacionamento primeiro. Porque senão você não vai conhecer a pessoa,
para ajudá-la na sua fraqueza, ela ajudar na sua fraqueza, e juntos poder caminhar para frente e o reino de Deus crescer com isso. Dentro da igreja, nós temos pessoas de todos os tipos. Alguns podem estar pensando, eu já até experimentei esse caminho, mas aí deu errado, né? Nossa, fulano me atrapalhou demais, não deu certo, não gostou de como eu fazia. Na igreja, sempre vai haver pessoas de personalidades diferentes, pensamento diferente, jeito de fazer as coisas diferente. E não adianta você sair daqui para outra igreja, que na outra igreja é igualzinho. Igualzinho. Todos os mesmos problemas. Todos os mesmos tipos de personalidade difíceis, lá também tem. Aqui, se nós vamos ter união, nós precisamos aceitar que somos diferentes e aceitar o outro como ele é, como ele também vai aceitar você como você é, e vamos trabalhar juntos para conseguir esta união e para o reino de Deus crescer. Relacionamentos que impulsionam, fortalecem a perseverança. No versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui fala muito do dia de Cristo, né? Aquele que iniciou até o dia de Cristo Jesus. Alguns versículos depois também fala até o dia de Jesus. Está se referindo à volta de Jesus. E nós estamos trabalhando nesta direção, para preparar para a volta de Jesus. E a obra tem que estar acontecendo, tem que estar progredindo, enquanto a gente espera esse dia de Jesus, o grande e esperado dia. O que você está fazendo? Você está envolvido nesta obra? Você está tendo relacionamentos que impulsionam o reino de Deus? E aqui estamos chamados à perseverança. Nós precisamos ajudar uns aos outros a perseverar. Volta e meia a gente vê um irmão, ou a gente mesmo se acha nessa situação, sentir um desânimo, pensar assim, aí começa a encostar um pouquinho, começa talvez faltar aos cultos. Talvez o seu desânimo vai ao ponto de você não estar abrindo a Bíblia todo dia em casa. Aí que entra o perigo, né? Se você não está tendo comunhão com Deus todo dia, o desânimo vai crescer, vai ficar pior. E nós precisamos ajudar uns aos outros a perseverar. Para isso, você tem que chegar perto, para que outros te conheçam, para que outros possam ver aquele momento que você está fraquejando e você precisa de ajuda. E para você também ver quando o outro está precisando de você chegar perto e ajudá-lo a perseverar. E relacionamentos que impulsionam, apontam para a obra de Deus. Começou a boa obra em você. Esses relacionamentos, eles apontam para a obra de Deus que está acontecendo. Deus inicia, Ele completa. Ele não é igual a gente, né? A gente tem um monte de coisa que a gente começa, eu sou assim, né? Coisas que eu começo e não termino. Deus não é assim. Deus iniciou, Ele completa. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, Ele agora continua o seu trabalho através do mundo. Então, relacionamentos que impulsionam, produzem gratidão, geram parceria, cooperação, fortalecem a perseverança, apontam para a obra de Deus. Agora, o primeiro relacionamento precisa ser com Jesus. Você não vai conseguir ter relacionamentos significativos com outras pessoas, com outros cristãos, se você não tem primeiro um relacionamento com Jesus. Eu trouxe uma fitinha colorida aqui,
na célula essa semana, nós vimos 3 histórias, mas pode deixar, não vou contar as 3 histórias agora, né? De 3 pessoas, mas eu vou resumir uma coisa aqui. Nós aprendemos o que uma pessoa pode fazer com sua vida para chegar a Jesus, né? Todos nós, e eu vou resumir aqui, todos nós começamos no pecado, aqui representado pela fita preta. A Bíblia diz que somos todos pecadores, mas quando nós reconhecemos que Jesus morreu por nós na cruz, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, Ele tomou o nosso lugar. Então, quando nós cremos e convidamos Ele para entrar na nossa vida, Ele tira e perdoa o pecado, nos dá uma nova vida. E então nós começamos a viver uma nova vida produtiva com Ele, em que crescemos para ser mais e mais como Ele. E um dia nós vamos habitar com Ele na glória. Se você não conhece esse caminho, nunca se entregou a Jesus, eu vou pedir que você venha falar comigo ou com uma das pessoas com colete, dizendo, nesta noite, eu quero me entregar a Jesus. Eu quero começar um relacionamento com Ele. Porque começando um relacionamento com Jesus, você terá melhores condições de ter relacionamentos significativos com outras pessoas que estão fazendo a mesma caminhada com Jesus. Vamos orar? Santo Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos criou, mas o Senhor também lembrou das nossas fraquezas e o caminho do pecado. O Senhor mandou o teu Filho, o teu único Filho, para vir à terra, caminhar sobre a terra e, por fim, morrer no nosso lugar, mas também ressuscitar. O Senhor foi o Pai que deu o mais do que qualquer pai podia dar. Tu deste o teu Filho por nós, e nós te agradecemos por isso. E pedimos que o Senhor venha estar presente no nosso meio, nos corações de todos aqui presentes, para que, se alguém ainda não crê, possa se entregar a Ti nesta noite. Senhor, trabalha no nosso meio, nas famílias aqui representadas nesta noite, para que a Tua paz acompanhe cada família para casa e que a Tua paz possa reinar, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.